nessa necessidade. Então, a presença de tantos especialistas aqui na área da cardiologia também é um sinal. Eu agradeço, senador Humberto Costa, porque eu tinha constatado a necessidade. Todas as audiências que se fazem nessa área, a gente traz o Ministério da Saúde, a Anvisa, que às vezes a queixa é que a Anvisa demora para liberar, em relação à própria Conep ou o Ministério da Saúde, o Conitec, que é o órgão de técnico que faz avaliações também. Então, acolher com muita, atenção essa proposição do senador Humberto Costa, que é cheia de razão. Muito obrigado. Senhores senadores, o senador Humberto Costa, com muito boa razão, faz observações que, a rigor, deveremos considerar sempre que há convocação de autoridades e de especialistas, cientistas, para falar a esta comissão, com excelentes resultados sempre. Todavia, os requerimentos de convocação de convite são sempre votados pelo plenário desta comissão. E é o que aconteceu em relação ao presente caso. Mas entendo que o senador Humberto Costa está assistido por muito boa razão. E deveríamos realmente, pelo menos daqui para frente, tomar esta iniciativa e esse cuidado. Senador Carlos Coelho Lima. Senhor presidente, senador Edson Lobão, senadora Ana Amélia, senador Humberto Costa, eu permito-me saudar todos que compõem a mesa, na pessoa do Dr. Marcelo Queiroga, meu conterrâneo, médico que, com entusiasmo, vibração e muito denodo e empenho, tem, junto com tantos outros profissionais da área de saúde, debatido o tema que hoje nos reúne nesta comissão. E, ao saudar o Dr. Marcelo, estendo os cumprimentos a todos os demais componentes da mesa. E recebi, senadora Ana Amélia, também a carta da doutora Cláudia Chianca, que foi lida por Vossa Excelência, nesse relato já registrado, e a contribuição que posso trazer nesse instante é a informação e o pedido, inclusive, que fique registrado nos anais da comissão, do requerimento número 65, por mim formulado ao senhor ministro de Estado da Saúde, onde realizei basicamente duas indagações. A primeira, qual é a resposta do Ministério da Saúde ao recurso que a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista interpôs contra a decisão do Conitec de negar o pleito de incorporação do TAV no SUS. E a segunda indagação, no requerimento já citado, o recurso da Sociedade Brasileira questiona as projeções do parecerista do Conitec sobre os gastos decorrentes da incorporação do TAV no SUS, por discordar das estimativas feitas pelo Conitec quanto ao custo unitário do TAV e quanto ao número de pacientes que poderão utilizar o procedimento. Consequentemente, tal discordância repercute no impacto da incorporação do orçamento do SUS. Quais são as estimativas corretas? Fiz a indagação. E recebi a resposta do senhor ministro, que também peço que seja incorporado nos anais desta sessão especial, desta audiência pública, onde os argumentos são trazidos contrariando as informações levantadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E peço também a consignação nos anais dessa audiência pública do memorial que me foi encaminhado pela mesma Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, que traz o seu razoado para que, a partir daí, nós possamos ter, na preocupação do senador Humberto Costa, os dois lados dessa moeda. De um lado, a sociedade reivindicando a incorporação de uma nova prestação de serviço no SUS, a partir da academia, da sociedade brasileira, dos pacientes, dos que perderam já entes queridos pela impossibilidade do procedimento invasivo, e, por outro lado, o governo trazendo informações que contradizem todos os levantamentos feitos até aqui.
Portanto, é preciso colocar luz sobre os pontos em conflito para que as decisões sejam tomadas. Daí porque faço o registro das correspondências que foram encaminhadas para que o debate prossiga e tenhamos o definitivo esclarecimento da questão no momento em que o Senado Federal, através do presidente Renan Calheiros, apresenta aquilo que foi intitulado de Agenda Brasil, e na Agenda Brasil, composta de aproximadamente 30 itens, um que causará extremamente polêmica e profunda discussão: uma nova forma de financiar o SUS. A proposta, em linhas gerais, seria, a partir de determinada faixa de renda, pelo que pude apreender, haveria o pagamento por serviços realizados no Sistema Único de Saúde. Então, foi lançado pelo senador Renan Calheiros este debate, que não será um debate fácil. Seguramente teremos aí uma discussão muito acalorada, inclusive sobre os aspectos da constitucionalidade da cobrança por procedimentos realizados no Sistema Único de Saúde, que é um sistema ousado, opção do Constituinte de 88, estávamos lá na Assembleia Nacional Constituinte, senador Lobão, e o Brasil optou, sem dúvida, por um sistema extremamente arrojado, ousado. Talvez sejamos o único país do mundo com a população do tamanho da nossa que tenha um sistema universal de atendimento e assistência em saúde, como é o SUS, que carece naturalmente de financiamento, que padece de problemas aqui já lembrados de desvios de corrupção e necessita naturalmente de aprimoramento e gestão, sem falar no tema da humanização como um todo dos atendimentos no Brasil. O SUS tem esses 3, 4 grandes desafios, fora outros naturalmente, mas o financiamento, a humanização, a gestão e, naturalmente, o combate a fraudes e corrupção, que é uma mazela nacional e que impacta naturalmente na prestação do serviço realizado para a população. Mas foi lançado esse tema e o debate será feito e seguramente será um debate muito, muito acalorado, porque muda um paradigma previsto na Constituição e que vai, com certeza, trazer aí vários pontos de vista sobre o tema. Portanto, não quero me prolongar, fica o pedido da consignação nos anais dessa audiência pública dos documentos e a felicitação a todos os senhores pela luta e meu abraço, em particular, ao doutor Marcelo Queiroga, com a manifestação expressa da minha admiração e respeito. Agradeço a contribuição valiosa do senador Cássio Cunha Lima e, mais uma vez, concedo a palavra à senadora Ana Amélia. Eu só, ainda bem que o doutor Marcelo falou no 7-0 e não falou no que aconteceu na tragédia de Porto Alegre. Então, fico mais aliviada do drama e do trauma. Não falou porque não sabia qual é o seu time. O pessoal da Paraíba é muito inteligente, muito sensível, muito sensível. Mas doutor Fábio, numa das lâminas que o senhor apresentou aí, o senhor apresentou 3, se não me engano, 3 válvulas, 3 tipos de válvula. Uma delas Inovare e mais uma outra com outro nome que eu não anotei, mas são 3. Quais são as diferenças entre esses três sistemas e esses 3 produtos em relação à necessidade, no caso específico, dessas patologias cardíacas para as pessoas idosas? Pergunta excelente, me permite, me dá a oportunidade de esclarecer esse ponto que é muito importante. Essas próteses, elas têm características individuais, que eu não vou detalhar aqui, mas uma delas, apenas a título de ilustração, 2 delas, a Inovare brasileira e uma chamada Sapien, elas são expandidas por um balão, como o professor Marinho ilustrou na apresentação dele. Um balãozinho que insufla e a prótese fica posicionada na válvula aórtica. A outra é um sistema completamente diferente, é um sistema autoexpansível, ele não depende de balão para ser implantado. E o médico,
em geral, escolhe o tipo da prótese dependendo de algumas características anatômicas de um paciente que podem favorecer ter melhores resultados dependendo da característica anatômica. Então, o modelo da prótese é, em geral, escolhido dessa forma. A prótese autoexpansível, que não depende do balão que eu mencionei, é essa Corvalve, essa primeira, que foi a primeira prótese disponível no nosso país, em janeiro de 2008. Então, ela já tem 7 anos e meio de utilização no nosso país, por isso que ela tem um número maior de procedimentos realizados. A outra prótese, que é expansível por balão, as duas, a Sapien e a Innovari, veja que elas foram aprovadas pela Anvisa no final de 2011, então elas têm menor tempo de utilização no nosso país. E, especificamente, a prótese Innovari, a prótese brasileira, que tem representantes aqui hoje, ela é uma prótese que, até esse momento, ela se encontra aprovada pela Anvisa apenas para o uso por um acesso que ainda demanda uma incisão, uma pequena cirurgia no tórax para exposição da ponta do coração. Quando o método preferencial, vamos dizer assim, para o implante dessas próteses, é o método ainda menos invasivo, apenas por punção e sem incisões. É lógico que é louvável essa iniciativa nacional de desenvolvimento desse dispositivo, e a gente acredita que no futuro próximo nós vamos ter esse dispositivo nacional também viabilizado para o implante, assim como os outros dispositivos, pelo acesso transfemoral, que é esse apenas por catéteres e por punção. Então, a representatividade dessa prótese nacional no registro brasileiro, essa menor representatividade, se deve ainda a essa limitação da forma de emprego dessa prótese. Mas nós imaginamos que no futuro próximo ela vai ter aí bastante representatividade. As duas primeiras são estrangeiras? São estrangeiras. São estrangeiras. O preço de cada uma delas são equivalentes? Até onde eu sei, senadora, o preço desses dispositivos no mercado é muito semelhante. Não há grandes diferenças de preço entre esses três dispositivos oferecidos no mercado. Sim. Doutor presidente, pela ordem, eu queria só perguntar a última questão, doutor Marcelo. TAV, aqui de novo leigo, né? TAV é um sistema ou é o catéter ou a válvula que tem que ser feito? TAV é o nome do tratamento, senador. É porque Transcatheter Aortic Valve Implantation. Se nós pegássemos a sigla e traduzíssemos para o português, ia ficar ITVA. Iam achar que era um novo imposto. Né? Então, deixamos o nome em inglês TAV. Outro aspecto que eu queria realçar, apesar aqui está incorporação do TAV no SUS, o TAV já é realizado no SUS. Vários hospitais públicos já realizam esse procedimento. Aqui não é o caso de CONEP, não é mais pesquisa clínica, é um tratamento já consolidado e inconteste. Então, se ele é realizado pelo SUS, ele é realizado a que título? A que título? Se é pelo SUS, tem que atender aos princípios de acesso universal e igualitário, porque não é pesquisa clínica. Não é? Então, esse é um ponto. Precisa que a população brasileira saiba, esses hospitais públicos que realizam esse procedimento, como é que eles podem fazer isso lá. Porque senão fica como aquele poema de Manuel Bandeira, né? Vou-me embora para Passágada porque lá eu sou amigo do rei. Então, será que só o amigo do rei vai poder fazer o procedimento? É por isso que precisa de uma política pública. E a norma constitucional de acesso à saúde é uma norma programática. Não é possível que toda vez que tem um tratamento a ser incorporado, que precise uma senadora destemida como a senhora apresentar uma lei, como foi o caso da terapia oral anticâncer, isso para os usuários da saúde suplementar ter acesso a uma terapia consagrada. Por quê? Porque há um fastio, há uma inapetência das autoridades públicas de realizar uma regulação com um mínimo de discricionalidade técnica de qualidade. Então, eu acho que no sistema de saúde do Brasil houve avanços importantes, como, por exemplo, a Conitec considera um avanço.
A Conitec ainda é jovem, ela foi instituída em 2011, né? Então, acredito que essas análises, elas vão ser aperfeiçoadas, vão ser melhoradas, e a gente vai ter a Conitec no futuro com a credibilidade igual à do NICE. Né? Essa tecnologia ela já foi incorporada nos mais importantes sistemas de saúde do mundo. Será que o sistema americano vai incorporar um tratamento perigoso? Claro que não. Esse tratamento ele está registrado como uma prioridade legal, porque o Estatuto do Idoso, de uma maneira clara, diz: é dever do poder público fornecer órteses, próteses e medicamentos de uso continuado. Ora, se o tratamento já foi aprovado por quem de direito, que é o Conselho Federal de Medicina, as próteses já foram aprovadas por quem de direito, que é a Anvisa. Esse relatório é muito curioso, esse da Conitec, porque chega um momento que ele diz o seguinte: a Anvisa ela não faz uma análise exaustiva dos dispositivos. Bom, eu penso que a Anvisa faz avaliações adequadas. O relatório diz que não. Né? Então, se a Anvisa já aprovou, Se não vai, por que não está? Se não vai, deveria fazê-lo. Deveria fazer. Né? Então, o que falta aqui é a questão do reembolso obrigatório, que no caso não é só no SUS, é na saúde suplementar também, que se rege por uma legislação diferente. A lei dos planos de saúde diz que aquelas doenças que estão incluídas na classificação internacional de doenças devem ter os tratamentos e os procedimentos combinados a essas patologias nos rol de cobertura obrigatória. A lei não ia descer na minúcia, vai incorporar o TAV, vai incorporar um remédio anticâncer, né? Claro que não. Então, precisa que essa regulação ela seja feita observando critérios técnicos mais rigorosos. Senão, a gente tem projeções como aquela de 12.571 procedimentos para levar um impacto de quase R$1 bilhão, é a chamada verdadeira pauta-bomba, né? Apesar do coração ser uma bomba, isso não é uma pauta-bomba. E quando Vossa Excelência fala que eu me refiro a esse tratamento com entusiasmo, quase como se fosse um filho, gostaria de rememorar o pai do senador Cássio Cunha Lima, que seguramente diria: estamos aqui de peito aberto para pedir por aqueles que não podem abrir o peito, que são os nossos idosos. Eu quero não ir para Passaragada, mas ir embora para Paraíba para aprender a falar bonito. Eu pergunto à senadora Amélia se a autora do requerimento desta audiência pública se está de acordo em que possamos, neste momento, conceder a palavra por uns 3 ou 5 minutos ao doutor Enio Búfalo, que é professor da Universidade do Estado de São Paulo, para que também disserte sobre essa matéria. Ele que não havia sido originariamente convidado para essa audiência pública. Até, presidente Edson Lobão, em respeito à relevância e ao papel do doutor Enio Búfalo, um professor, um mestre da pesquisa, e a sua equipe, é necessário que nós, até como homenagem a esse esforçado, competente, dedicado, médico que tem um compromisso com a saúde das pessoas, a saúde dos brasileiros. Será uma grande alegria poder ouvi-lo e agradeço a Vossa Excelência por essa abertura desse espaço de 5 minutos para que ele fale também. Então, concedo a palavra ao professor Enio. Bom dia a todos, senador Edson Lobão, senadora Ana Amélia, senador Cássio Cunha Lima. Eu estou aqui como representante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, pessoa do Dr. Marcelo Cascudo. Estou aqui como médico que participou do nascimento desse processo. Eu estava na Alemanha em 2008, quando eu comecei a ver o desenvolvimento dessas próteses e achei que nós devíamos trazer essa tecnologia para o Brasil. Participei dessa evolução. Hoje, eu me coloco aqui como aquele médico que está na linha de frente, vê um doente que precisa de um procedimento e ele não tem acesso. Quer dizer, uma discussão como essa se faz num clima totalmente diferente do nosso clima de dia a dia. O nosso clima de dia a dia é saber que existe tratamento para um doente e ele não pode ter acesso. Eu teria inúmeros depoimentos como essa carta que a senadora Ana Amélia recebeu. E é esse o motivo da minha vinda aqui. É prestar minha contribuição
da importância que isso representa. Isso é uma das grandes conquistas da cardiologia dos últimos anos. E é frustrante ir em congresso em que 30% das apresentações são referentes a esse tema, você está a par, tem uma pleiade de cardiologistas capazes de oferecer esse tratamento e se sentir impotente de fazer isso, tanto na saúde pública como na saúde suplementar. Nós temos vivido esse ambiente misto de agradecimento e frustração, agradecimento dos doentes que nós conseguimos fazer e frustração pelo que nós não pudemos oferecer. A minha função aqui não é decidir que política de saúde ia ser tomada, existem pessoas competentes para isso. A minha função aqui é informar os senhores responsáveis pela saúde do clima que nós estamos vivendo. É um clima de frustração. A cirurgia 5 estrelas por correção de estenose aórtica é o tratamento cirúrgico, mas existem doentes que não podem ser submetidos, o risco é muito alto. Então, é para esses doentes, que são os mais frágeis, que esse tratamento se destina. Eu gostaria que eu estou ao lado aqui de 2 pessoas que têm, talvez, a maior experiência com esse procedimento em toda a América Latina. Tem mais de 400 casos feitos não só no Brasil, como em vários países da América Latina. Eu gostaria que o Dr. Diego, que é o chefe da disciplina de cirurgia cardíaca da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, dissesse em 2 minutos o que está acontecendo na prática médica. Senadores, com licença, bom dia. Obrigado, professor Enio Búfalo. O professor foi meu orientador desde que eu era aluno na universidade. E, na verdade, eu queria dar um depoimento sobre o desenvolvimento da válvula nacional, né? Ela é fruto de um tripé muito feliz que juntou o financiamento público com a FAPESP, com a FINEP, a universidade, a parceria com a Braille Biomédica, com a iniciativa privada, que permitiu que nós desenvolvêssemos uma válvula totalmente nacional. Começando lá em 2007, com pesquisa experimental, isso passou por todas as fases regulatórias, e durante todo esse período de aprovação, 110 pacientes do SUS puderam se beneficiar e serem tratados, doentes que estariam mortos hoje se não tivessem sido submetidos a uma técnica como essa. E isso gerou uma série de dividendos para todos esses parceiros. Teses de pesquisa, 9 prêmios internacionais, prêmios Saúde Abril de Saúde, Prêmio Abimo, uma série de outros prêmios, Prêmio FINEP de Inovação. Então, isso gerou ciência, isso gerou publicação internacional, gerou visibilidade científica para as sociedades envolvidas, gerou benefício para esses doentes, e isso precisa continuar. A gente não pode parar de gerar todo esse conhecimento e todo esse benefício social dentro desse cenário. E essa não é uma contribuição só dentro do nosso país, isso permitiu exportação dessa válvula. Acho que o professor Honório pode comentar também toda a experiência, que hoje já passa de 400 implantes com a válvula nacional, não estão contemplados no registro ainda, mas mais de 400 doentes já receberam implante com a válvula nacional, ou seja, perto desses números, metade da experiência nacional, 1/3, é com a válvula Inovare, já no país. Se o professor Honório puder complementar. Eu só vou complementar mostrando um pouco a experiência que nós tivemos com a implantação de uma tecnologia há 20 anos atrás, dos stents de aorta, que foi uma coisa semelhante ao que nós estamos discutindo agora. Tá? Essa implantação dessa nova tecnologia também nessa mesma esteira de desenvolvimento com a parceria da indústria nacional e universidade, gerou um procedimento semelhante a esse, muito menos agressivo para o doente, muito menos invasivo para o doente e que houve um benefício, trazendo um benefício real para o doente, que foi essa incorporação no SUS, naquela época, de uma tecnologia menos agressiva. Muito parecido, o processo está sendo muito parecido, e o que eu vejo hoje é que nós estamos discutindo gastos com internação, gasto da prótese, qual é o preço dessa prótese, e o que a gente viu no desenvolvimento dos stents de aorta, que é uma tecnologia, como eu coloquei, semelhante a essa, o que a gente viu o doente ele fica muito menos tempo internado. Então, por exemplo, essa semana nós fizemos um stent de aorta num senhorzinho de 87 anos e demos alta no 2º dia de internação.
é o que nós pretendemos com essa nova tecnologia para a válvula aórtica. Então, o benefício para o doente, e isso ficou claro nas apresentações aqui, o que a gente quer realmente é o benefício do doente, é claro com essa incorporação dessas novas tecnologias. A gente brinca com o residente na universidade que esses pacientes idosos, eles aguentam somente um pouco mais do que a injeção na veia. E, na realidade, é isso que a gente está tentando trazer com essas novas tecnologias. Eu quero agradecer a presença dos doutores José Antônio Marineto, Fábio Sandoli, Marcelo Antônio Cartacho e Denisa Viana, além do doutor Enio Búfalo e os seus colegas que se encontram aqui. Nós hoje, senhoras senadoras, inovamos, permitindo que, não convidados especificamente, mas igualmente cientistas, falassem a esta comissão. Esta comissão tem o dever e a prerrogativa de ouvir cientistas em várias atividades e especialidades que dizem respeito ao interesse fundamental e princípio da sociedade brasileira. Entendo que nós já temos uma medicina avançada em nosso país. Aqui foram mencionados alguns hospitais que eu diria de excelência em nosso país. É um exemplo. Tem, por exemplo, o Einstein, o Sírio-Libanês, o INCOR, e tantos outros hospitais espalhados por todas as latitudes de nosso país. Lamentavelmente, o poder público nem sempre assiste por deliberação própria ou por não conseguir financeiramente fazê-lo, iniciativas desta natureza. Eu estive nos Estados Unidos algumas vezes, cuidando da minha própria saúde. E, numa dessas ocasiões, fui acompanhado por um grande professor brasileiro, Paulo Pontes, que é otorrinolaringologista, e, naquela ocasião, fomos ao Instituto de Pesquisas, nos Estados Unidos. E o diretor desse instituto nos dizia, um edifício grande, e que só fazia pesquisas, que no dia anterior ele havia recebido um cheque de uma empresa privada dos Estados Unidos como colaboração ao Instituto. O cheque foi de $50 milhões. Aquilo é comum nos Estados Unidos. Desafortunadamente, não é assim no Brasil, e deveria ser-lo. Nós já temos empresas, grandes empresas. Aqui se diz que o Brasil é a 8ª economia do mundo, na verdade, já é a 7ª. E como é que os nossos empresários que geram esse crescimento brasileiro não adotam, pelo menos em grande escala, esse tipo de procedimento? Devo dizer que o Einstein é protegido por iniciativa dessa natureza. Mas nem todos os hospitais e nem todos os cientistas que são bons, de excelente qualidade no Brasil, e aqui estão diante de alguns destes cientistas, recebem esses estímulos para que prossigam nas suas pesquisas. Eu fui constituinte de 88. E ali nós introduzimos o trabalho que fazíamos, um dispositivo, que é o artigo 196, que diz o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, se a saúde é dever do Estado e é direito de todos,
É claro que o SUS, que cuida da saúde brasileira, do ponto de vista oficial, deveria sim incorporar técnicas como estas que são concebidas por brasileiros ou são desenvolvidas e aperfeiçoadas por brasileiros. De sorte que eu estou inteiramente de acordo com o doutor Cartacho quando diz isto e defende isto para o Brasil. E esta comissão, que tem deveres também representando o Congresso Nacional, o Senado da República, estará ao lado dos senhores que defendem estas posições também. De modo que agradeço a presença dos senhores, a iniciativa da senadora Ana Amélia, aprovada pelos senadores desta comissão, nesse sentido. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, renovo os agradecimentos e a conclusão dessa nossa audiência pública, mas agradeço especialmente a presença do professor Enio Búfalo pelo significado do trabalho dele nesse tema que estamos tratando. Mas a todos que trabalharam nisso, a empresa produtora, os pesquisadores, os cardiologistas brasileiros que estão trabalhando para dar melhor qualidade de vida. Então, o dever de casa nosso, já falei com o senador Humberto Costa, para fazermos uma segunda audiência pública com um representante do Ministério da Saúde, o CONITEC mesmo, para fazer essa contraposição e, a partir disso, elaborarmos iniciativa legislativa para darmos a garantia do respeito ao Estatuto do Idoso, porque a maior parte dos pacientes são pessoas de mais idade com essas patologias cardíacas. Então, esse é o compromisso que fica como conclusão dessa audiência pública. Eu renovo o agradecimento e digo, senador Edson Lobão, exatamente no exemplo que Vossa Excelência falou, as grandes instituições dos Estados Unidos, mas mesmo também da Europa, mas os Estados Unidos mais, como a Universidade de Harvard, ou outras instituições na área de medicina, pessoas que saíram desses centros de estudo acadêmico, científico, e têm um grande sucesso na vida como empreendedores, acabam se tornando doadores, pessoas físicas ou a própria pessoa jurídica a essas instituições. Então, eu, com base nessa experiência ou nesses modelos, e sabendo, especialmente na área de saúde, do que quanto nós temos, eu fiz um projeto de lei para assegurar essas doações, mas para evitar que o dinheiro vá para o caixa único, que é o costume, ele tenha destinação específica e, eventualmente, algum benefício fiscal, no caso de imposto de renda, em função do mérito que é essa doação. Então, eu estou trabalhando nisso e espero que Vossa Excelência também me ajude para que a gente aprove uma iniciativa dessa natureza. Isso poderá ajudar instituições, pode ser, no projeto, fala em instituições públicas e particulares. Quer dizer, então, uma escola paulista de medicina ou um INCOR no Rio Grande do Sul